Quando as últimas lamparinas das grandes casas gregas já haviam se extinguido e os ecos das sandálias sobre os pátios de pedra tinham desaparecido sob a serenidade espessa da madrugada, permanecia viva na imaginação do mundo antigo uma presença muito mais discreta do que os deuses que brandiam trovões do alto do Olimpo e muito mais paciente do que os heróis que cruzavam mares em busca de glória, pois, para além do brilho das armaduras de bronze, do clamor das guerras cantadas pelos aedos e das disputas apaixonadas entre os imortais, existiam três figuras silenciosas cuja autoridade não precisava ser anunciada pela força, porque pertenciam ao plano mais profundo da existência humana, naquele lugar imóvel onde cada vida recebia sua medida muito antes de compreender o significado da própria respiração. Os antigos narradores nem sempre concordavam sobre onde essas figuras deveriam ser imaginadas, pois algumas tradições as situavam em câmaras sombrias afastadas do olhar dos homens. Outras as aproximavam dos berços, onde recém-nascidos ainda desconheciam o peso do tempo, enquanto certas versões as colocavam ao lado do trono de Zeus, e outras as posicionavam além até mesmo do alcance do soberano do céu, naquele domínio antigo onde a própria necessidade velava pelo equilíbrio do universo. E foi a essas três presenças que os gregos deram o nome de moiras, palavra que originalmente significava apenas uma parte, uma porção, a quota específica reservada a cada ser que surgia sob a luz do mundo. Antes de se tornarem personagens reconhecíveis dentro das narrativas mitológicas, as moiras eram compreendidas como uma verdade silenciosa que atravessava toda a existência humana. Porque cada homem recebia uma parte de alegria e sofrimento, cada mulher uma medida particular de amor e perda, cada cidade um período de prosperidade seguido inevitavelmente por tempos de declínio. E essa distribuição não dependia exclusivamente dos desejos dos deuses, nem dos sonhos dos mortais, mas fazia parte de uma ordem mais vasta e antiga, cuja função não era punir nem recompensar arbitrariamente, mas garantir que todas as coisas possuíssem limites e que nenhuma vida se estendesse indefinidamente além daquilo que lhe fora destinado. Por essa razão, a história das moiras nunca foi apenas a história de três irmãs divinas encarregadas de observar o destino humano, mas também a tentativa dos gregos de compreender o próprio significado do limite, pois, em uma cultura que admirava profundamente a coragem, a beleza e a busca pela excelência, existia igualmente a consciência de que toda celebração terminava, toda juventude amadurecia, toda vitória se transformava em lembrança e toda vida caminhava silenciosamente em direção ao seu encerramento. De modo que as moiras representavam não a crueldade do universo, mas a sua coerência, oferecendo à mortalidade uma estrutura capaz de transformar a sucessão caótica dos acontecimentos em uma narrativa dotada de forma e significado. Nos poemas atribuídos a Homero, essa percepção ainda aparece de maneira menos personificada, porque o destino costuma surgir como uma força singular e invisível que pesa sobre reis e guerreiros, sem necessariamente assumir o rosto de três mulheres específicas, revelando que a ideia fundamental da moira antecedia as próprias personagens que posteriormente viriam a encarná-la. E essa antiga concepção recordava aos ouvintes que nem Aquiles, com toda a sua força extraordinária, nem Agamemnon, investido da autoridade dos reis, poderiam escapar completamente à medida que lhes fora atribuída, pois até mesmo aqueles que pareciam maiores do que os outros homens permaneciam sujeitos à mesma condição fundamental da existência mortal. Somente mais tarde, especialmente através das tradições preservadas por Hesíodo e outros autores, o destino adquiriu rostos femininos e funções claramente definidas,
permitindo que Cloto iniciasse o fio da vida, que Láquesis distribuísse sua extensão e sua porção específica de alegrias e dificuldades, e que Atropos assegurasse o encerramento irreversível daquilo que um dia havia começado, criando uma imagem cuja simplicidade escondia uma extraordinária profundidade filosófica, porque o arco completo da existência humana passava a ser compreendido através dos gestos familiares das mãos que fiavam, mediam e cortavam, aproximando o mistério cósmico da realidade concreta experimentada diariamente dentro dos lares gregos. Talvez tenha sido precisamente essa intimidade que garantiu às moiras uma permanência tão duradoura na memória cultural do Mediterrâneo antigo, pois elas não governavam a partir de tempestades espetaculares, nem exigiam demonstrações grandiosas de devoção, mas habitavam o espaço silencioso onde o nascimento encontra o tempo e onde o tempo encontra seu término inevitável, recordando aos homens e mulheres que a fragilidade da vida não precisava ser interpretada como um insulto lançado pelo universo, mas como a condição que tornava preciosos os encontros, significativas as escolhas e inesquecíveis as histórias que cada geração transmitia à seguinte, sob a luz vacilante das lamparinas acesas ao cair da noite. Durante muito tempo, o destino foi apenas uma presença sem feições definidas, pairando sobre as narrativas gregas, como uma certeza antiga demais para exigir explicações detalhadas. Mas à medida que a imaginação religiosa procurou aproximar as grandes verdades cósmicas da experiência cotidiana dos homens, aquilo que antes era apenas uma porção invisível atribuída a cada existência, começou lentamente a adquirir nomes, gestos e formas reconhecíveis, transformando-se nas três irmãs cuja imagem atravessaria séculos de literatura, filosofia e arte, pois, ao oferecer rostos ao mistério da mortalidade, os gregos não estavam simplificando o problema do destino, mas tornando-o habitável para a mente humana, permitindo que aquilo que era abstrato pudesse ser contemplado através de símbolos nascidos do trabalho silencioso realizado dentro dos próprios lares. Cloto tornou-se aquela que iniciava o fio, não apenas no sentido biológico do nascimento, mas como a força responsável pela passagem da possibilidade para a continuidade, pois enquanto uma vida ainda não começara, ela permanecia dispersa entre inúmeras potencialidades indistintas. Porém, no instante em que o primeiro sopro era recebido e o recém-nascido ingressava definitivamente no fluxo do tempo, era como se as mãos serenas da primeira das moiras transformassem matéria informe em sequência, permitindo que experiências, afetos, perdas e descobertas passassem a ocupar uma ordem específica, dentro de uma história irrepetível, cuja extensão permanecia ainda desconhecida para aqueles que a viveriam. Láquesis, cuja função costuma ser resumida como a simples medição do fio, desempenhava, na realidade, uma tarefa muito mais profunda e inquietante, porque não distribuía apenas a duração da existência, mas também sua textura particular, atribuindo a cada indivíduo uma combinação singular de alegrias, sofrimentos, triunfos e limitações que compunham aquilo que os gregos compreendiam como a própria porção da vida, de modo que uma existência longa e tranquila poderia coexistir com outra breve e gloriosa, assim como o anonimato doméstico de alguns contrastava com o destino extraordinário reservado a heróis cuja fama atravessaria gerações, revelando que a desigualdade das experiências humanas fazia parte da própria estrutura do mundo imaginado pelos antigos. Atropos, por sua vez,
carregava talvez o nome mais severo das três irmãs, porque sua designação remetia àquilo que não pode ser desviado ou revertido, embora sua função fosse frequentemente mal interpretada como mera destruição, já que ela não simbolizava uma violência gratuita exercida contra os mortais, mas representava a inevitabilidade dos encerramentos que conferem forma à existência, lembrando que determinadas escolhas tornam-se definitivas, que certas perdas jamais podem ser desfeitas, e que até mesmo os momentos mais luminosos da vida pertencem a uma sequência que avança continuamente em direção a um término necessário, sem o qual nenhum significado duradouro poderia emergir do fluxo incessante do tempo. A escolha do fio como principal símbolo das moiras estava profundamente enraizada na realidade social da Grécia Antiga, pois o ato de fiar e tecer fazia parte do cotidiano feminino e representava uma atividade essencial para a preservação da vida doméstica, sendo responsável pela produção das vestimentas que protegiam os corpos, marcavam identidades familiares e asseguravam a continuidade material do lar, razão pela qual a imagem da lã, sendo transformada pacientemente em tecido, oferecia uma metáfora poderosa para descrever a maneira como a própria existência humana parecia surgir da desordem inicial para adquirir progressivamente estrutura, direção e finalidade através da sucessão dos dias. Não se tratava, portanto, de uma simples ornamentação poética acrescentada posteriormente aos mitos, mas da expressão de uma percepção profundamente enraizada na cultura grega, segundo a qual as tarefas aparentemente mais humildes podiam refletir princípios universais, porque assim como inúmeras fibras precisavam ser organizadas para formar uma peça única e coerente, também os acontecimentos fragmentados da vida humana pareciam integrar-se lentamente em um padrão mais amplo, cujo desenho completo raramente era visível para aqueles que o habitavam, permitindo que a filosofia e a experiência doméstica se encontrassem discretamente no movimento repetitivo das mãos que fiavam junto às portas abertas para os pátios iluminados pelo sol mediterrâneo. Ao atribuírem às moiras características femininas derivadas do conhecimento acumulado através das artes do tecido, os gregos também reconheciam de maneira implícita que a preservação da continuidade dependia de habilidades associadas ao cuidado, à paciência e à administração dos ciclos cotidianos, afastando a ideia de que o destino deveria necessariamente manifestar-se através de demonstrações espetaculares de poder, pois o verdadeiro governo do tempo podia residir justamente nos gestos mais silenciosos, na repetição dos trabalhos que sustentavam o funcionamento dos lares e na sabedoria adquirida ao acompanhar o crescimento das crianças, o envelhecimento dos parentes e a sucessão inevitável das estações. Assim, quando Cloto fiava, Láquesis distribuía e Atropos concluía aquilo que havia sido iniciado, os antigos não contemplavam apenas três personagens mitológicas executando tarefas simbólicas, mas reconheciam nelas um reflexo ampliado das próprias condições da existência humana, compreendendo que viver significava ingressar em uma sequência já marcada pelo começo, pela atribuição de uma medida específica e pela certeza do encerramento, ao mesmo tempo em que permanecia aberta a possibilidade de preencher esse intervalo com atos de coragem, afeto, dignidade ou imprudência, transformando o fio recebido não em uma prisão imutável, mas no espaço dentro do qual cada indivíduo realizaria a difícil arte de habitar a própria porção do mundo. Poucas figuras da mitologia grega revelam de maneira tão clara a capacidade dos antigos de conviver com diferentes interpretações da realidade quanto as moiras, pois ao longo dos séculos
elas foram situadas em genealogias distintas que não buscavam anular umas às outras, mas expressar facetas complementares da experiência humana diante do destino, permitindo que, em certos relatos, fossem concebidas como filhas de Nix, a noite primordial que existia antes das fronteiras entre ordem e caos, enquanto em outras tradições apareciam como descendentes de Zeus e Temis, incorporando a ideia de que os limites da vida pertenciam não apenas à obscuridade dos mistérios antigos, mas também à própria estrutura legítima do cosmos governado pelos deuses olímpicos. Na tradição que as apresenta como filhas da noite, as moiras emergem de uma dimensão anterior às leis das cidades, às promessas dos reis e às instituições criadas pelos homens para organizar a convivência coletiva, habitando uma região simbólica onde a existência ainda não havia sido plenamente ordenada pelo pensamento racional e onde forças fundamentais como o sono, a morte e a necessidade compartilhavam a mesma origem ancestral, sugerindo que o destino não nasceu da vontade consciente de qualquer divindade soberana, mas fazia parte da própria tessitura do universo desde seus estágios mais remotos, quando o mundo ainda repousava envolto pela penumbra primordial que antecedeu todas as distinções conhecidas pelos mortais. Essa associação com Nix conferia às moiras uma dignidade silenciosa e inquietante, pois se eram realmente filhas da noite, significava que nem mesmo Zeus poderia reivindicar total autoridade sobre aquilo que elas representavam, já que o destino existiria independentemente dos caprichos divinos, preservando-se como uma verdade tão antiga quanto a própria mortalidade humana e tão inevitável quanto o ciclo das estações, razão pela qual muitos poetas e pensadores gregos enxergavam nas irmãs não simples executoras das decisões olímpicas, mas guardiãs de um princípio que ultrapassava o poder individual dos deuses, e lembrava continuamente que todo nascimento carregava consigo a semente do encerramento futuro. Entretanto, outra tradição igualmente respeitada descrevia as moiras como filhas de Zeus e Temis, deslocando o significado do destino para uma perspectiva menos sombria e mais integrada à ideia de ordem cósmica, pois Temis personificava aquilo que estava corretamente disposto, abrangendo tanto a justiça ritual quanto a harmonia social e o funcionamento adequado das relações entre homens e deuses, de modo que fazer das moiras suas descendentes significava afirmar que os limites da vida não eram imperfeições acidentais da criação, mas componentes essenciais de um universo estruturado segundo princípios inteligíveis que permitiam a renovação constante das gerações e a preservação do equilíbrio coletivo. Nessa visão mais luminosa, o destino deixava de parecer uma força hostil, surgida das profundezas insondáveis da existência, para assumir o papel de mecanismo necessário à manutenção do próprio mundo, porque uma realidade onde nada terminasse acabaria condenada à estagnação, impedindo o surgimento de novos vínculos, o florescimento de novas cidades e a transmissão contínua da memória entre pais e filhos, razão pela qual as moiras podiam ser contempladas não como adversárias da vida, mas como administradoras da sucessão que permite ao tempo avançar sem dissolver completamente a ordem da qual depende a continuidade da experiência humana. O aspecto mais fascinante dessas genealogias, aparentemente contraditórias, reside justamente no fato de que os gregos raramente sentiram necessidade de escolher apenas uma delas, preferindo habitar a tensão produtiva entre ambas, porque a vida cotidiana parecia confirmar simultaneamente
que o destino possuía algo de misterioso e obscuro que escapava à compreensão racional, ao mesmo tempo em que revelava padrões suficientemente consistentes para sugerir a existência de uma ordem subjacente governando os ritmos do nascimento, do amadurecimento e da morte, permitindo que as moiras fossem imaginadas tanto como forças ancestrais surgidas antes do próprio Olimpo, quanto como colaboradoras legítimas de um cosmos regido pela inteligência divina. Essa disposição para acolher diferentes perspectivas, sem reduzi-las a uma única doutrina rígida, constitui uma das características mais marcantes da religiosidade grega, cuja riqueza frequentemente residia na sobreposição de imagens capazes de iluminar aspectos distintos da mesma realidade, razão pela qual as moiras continuaram sendo veneradas e evocadas através dos séculos, sem que a coexistência de suas múltiplas origens diminuísse sua autoridade simbólica, pois, fossem elas filhas da noite insondável ou descendentes de Zeus e Temis, permaneciam associadas à mesma certeza fundamental de que toda a existência humana possui uma medida específica, cuja aceitação constitui parte indispensável da sabedoria necessária para atravessar os anos concedidos a cada mortal. Assim, enquanto alguns imaginavam as três irmãs caminhando silenciosamente pelos corredores escuros, onde repousavam as forças mais antigas da criação, e outros preferiam visualizá-las próximas ao trono luminoso do soberano olímpico, todos reconheciam nelas a presença constante daquele limite que transforma o simples passar dos dias em uma narrativa dotada de significado. Pois sem a consciência de que o tempo é finito, a coragem perderia sua urgência, o amor, sua delicadeza, e a memória, sua profundidade, revelando que as moiras, independentemente de sua genealogia, continuavam sendo as discretas guardiãs da proporção necessária para que a vida pudesse ser simultaneamente bela, dolorosa e digna de ser lembrada. Se os nomes de Cloto, Láquesis e Atropos ofereciam aos gregos uma primeira chave para compreender a natureza do destino, os símbolos associados às três irmãs forneciam uma linguagem ainda mais profunda, através da qual aquilo que parecia abstrato podia ser sentido quase fisicamente, pois o fuso que girava entre dedos pacientes, o fio que se desenrolava em delicada continuidade, a vara que estabelecia medidas precisas, a lâmina destinada ao corte inevitável e a balança que sugeria proporção e distribuição transformavam conceitos filosóficos complexos em objetos familiares presentes no cotidiano das casas gregas, revelando uma característica essencial do pensamento antigo, segundo a qual as maiores verdades do cosmos não estavam separadas da experiência ordinária, mas escondidas dentro dela à espera de serem reconhecidas. O fuso representava o início da passagem da desordem para a forma, pois assim como a lã dispersa precisava ser organizada para tornar-se fio contínuo, também a vida humana parecia emergir de um estado de possibilidades indefinidas até assumir progressivamente uma sequência específica de acontecimentos que a diferenciava de todas as outras existências, razão pela qual Cloto não simbolizava apenas o nascimento biológico, mas o próprio surgimento da continuidade, aquele instante misterioso em que uma presença singular ingressava definitivamente no tempo e passava a participar da longa sucessão de relações, escolhas e experiências que comporiam a narrativa irrepetível de sua trajetória sob o céu dos mortais. O fio em si mesmo talvez constituísse o símbolo mais poderoso de toda a tradição associada às moiras, porque sua fragilidade aparente contrastava com a extraordinária capacidade de atravessar longos períodos sem romper-se, evocando a delicada resistência da existência humana que, embora vulnerável às doenças, aos acidentes e às perdas, frequentemente demonstrava uma surpreendente persistência de
diante das dificuldades impostas pelo mundo, enquanto sua possibilidade de ser tensionado, entrelaçado ou interrompido recordava que nenhuma vida permanecia completamente isolada, sendo continuamente moldada pelos encontros, pelas responsabilidades familiares, pelos afetos e pelos conflitos que vinculavam cada indivíduo ao destino daqueles que compartilhavam sua jornada. A vara utilizada para medir o comprimento do fio introduzia outra dimensão, e igualmente significativa, porque sugeria que o destino não consistia apenas em duração, mas, sobretudo, em proporção, implicando que a própria distribuição das alegrias, sofrimentos, oportunidades e limitações obedecia a uma lógica mais complexa do que a simples contagem dos anos vividos, permitindo aos gregos refletirem sobre a diversidade das experiências humanas sem necessariamente reduzi-las a recompensas ou punições morais, uma vez que existências longas podiam revelar-se áridas e melancólicas, enquanto trajetórias breves alcançavam intensidade suficiente para permanecerem gravadas na memória coletiva através das gerações futuras. A lâmina de Atropos. Frequentemente interpretada pelos observadores modernos apenas como instrumento de morte, possuía um significado mais amplo e filosófico, pois simbolizava a irreversibilidade presente em diversos momentos da experiência humana, lembrando que certas decisões modificam definitivamente o curso das vidas, que determinadas despedidas não admitem retorno, e que o próprio encerramento da existência constitui parte indispensável da estrutura que permite ao tempo conservar sua inteligibilidade, já que um mundo privado de conclusões dissolveria a importância dos compromissos assumidos, das promessas realizadas e da urgência silenciosa que confere profundidade às relações construídas ao longo dos anos. Entretanto, à medida que o pensamento grego evoluiu em direção a formulações filosóficas mais abrangentes, as moiras deixaram gradualmente de ser percebidas apenas como administradoras de biografias individuais para assumirem funções relacionadas à própria arquitetura do universo, alcançando talvez sua expressão mais sofisticada no célebre mito de narrado por Platão ao final da República, onde o destino humano é inserido em uma visão cósmica extraordinariamente ampla, na qual o tempo, a necessidade e o movimento dos céus se articulam dentro de uma ordem harmoniosa que ultrapassa os limites estreitos das preocupações cotidianas. Nessa grandiosa imagem platônica, as almas reúnem-se após a morte, diante do fuso da necessidade, não mais um instrumento doméstico, semelhante àqueles encontrados nos lares gregos, mas uma estrutura imensa, responsável pelo movimento ordenado dos corpos celestes, enquanto as três moiras, vestidas de branco e posicionadas junto ao mecanismo cósmico, entoam cânticos associados às diferentes dimensões do tempo, permitindo que Láquesis preserve aquilo que pertence ao passado, que Cloto acompanhe o presente em constante transformação e que Atropos assegure a consolidação do futuro naquilo que já não poderá ser alterado, convertendo o antigo símbolo do fio individual em uma verdadeira filosofia da temporalidade universal. Ao ampliar a atuação das moiras até o centro do próprio cosmos, Platão não eliminava as antigas imagens relacionadas ao nascimento, à medida e ao término das vidas humanas, mas demonstrava que essas experiências particulares refletiam padrões mais vastos presentes na estrutura da realidade, sugerindo que o universo inteiro poderia ser concebido como uma vasta tapeçaria cujos movimentos obedeciam a princípios semelhantes aos observados nos trabalhos silenciosos realizados pelas mãos que fiavam dentro das casas, de modo que aquilo que parecia insignificante à primeira vista
revelava-se capaz de iluminar os mecanismos mais profundos da existência, aproximando filosofia e cotidiano através de uma linguagem simbólica, acessível à imaginação. Muito antes de os heróis erguerem espadas diante dos muros de Troia, ou de os reis serem confrontados pelas consequências inevitáveis de suas escolhas, as moiras já se encontravam presentes no instante mais silencioso e vulnerável da existência humana. Pois para a imaginação grega, o nascimento não representava apenas a chegada de um novo corpo ao mundo dos vivos, mas o momento preciso em que uma porção específica de tempo, alegrias, perdas e possibilidades era atribuída a alguém que ainda desconhecia completamente a natureza da jornada que começava, razão pela qual as três irmãs eram frequentemente evocadas como visitantes invisíveis que se aproximavam do berço enquanto a casa permanecia envolta pelo cansaço do parto e pela esperança cautelosa daqueles que aguardavam os primeiros sinais de vida do recém-nascido. Essa associação entre as moiras e o nascimento revelava uma percepção profundamente realista da condição humana, porque os gregos compreendiam que ninguém ingressava na existência como uma página inteiramente vazia, já que cada criança chegava ao mundo cercada por circunstâncias que não havia escolhido, incluindo a família a qual pertenceria, a cidade onde aprenderia a falar, a época histórica que moldaria suas oportunidades e limitações, assim como as características físicas e emocionais que influenciariam sua maneira particular de atravessar os anos concedidos, transformando a figura das moiras em uma expressão sagrada daquilo que hoje poderia ser reconhecido como a complexa combinação entre herança, acaso e necessidade que acompanha todos os seres humanos desde o primeiro instante de suas vidas. Em algumas tradições, as irmãs eram imaginadas aproximando-se discretamente do leito onde repousava a mãe exausta após o parto, enquanto em outras apareciam vinculadas à deusa Ilítia, responsável por supervisionar o nascimento e aliviar os sofrimentos das mulheres durante o trabalho de dar à luz, sugerindo que a própria passagem entre a inexistência e a vida dependia de uma sequência ordenada de permissões invisíveis, sem as quais nem mesmo a força mais extraordinária poderia ingressar plenamente no domínio do tempo, reforçando a ideia de que a grandeza futura dos heróis não eliminava a fragilidade absoluta que caracterizava seus primeiros momentos sob a proteção inquieta dos familiares reunidos ao redor do fogo doméstico. Essa percepção torna-se especialmente evidente na narrativa relacionada ao nascimento de Heracles, cuja chegada ao mundo foi cercada por obstáculos impostos pela hostilidade persistente de Hera contra tudo aquilo que lembrasse as infidelidades de Zeus, levando algumas versões do mito a descreverem Ilítia e as moiras, sentadas junto à entrada do aposento onde Alquimena sofria as dores prolongadas do parto, enquanto mantinham braços e vestes dispostos de maneira ritualizada para retardar o processo, como se o próprio nascimento pudesse ser temporariamente suspenso por forças que regulavam não apenas o conteúdo das vidas humanas, mas também o momento exato em que essas vidas deveriam começar sua trajetória entre os mortais. A tensão dessa cena adquire contornos particularmente humanos através da intervenção da serva Galantes, cuja compaixão, diante do sofrimento de Alquimena, a conduz a anunciar falsamente que a criança já havia nascido, surpreendendo as divindades presentes, a ponto de fazê-las relaxar involuntariamente a postura que sustentava o bloqueio ritual do parto, permitindo que Heracles finalmente viesse ao mundo e revelando que mesmo dentro de um universo profundamente estruturado pelo destino, ainda existia espaço para a inteligência,
a coragem improvisada e a iniciativa daqueles que, embora incapazes de abolir a necessidade, podiam alterar temporariamente a forma através da qual seus decretos se manifestavam na experiência concreta dos indivíduos. O significado mais profundo desse episódio reside justamente na compreensão de que o destino não se limitava a determinar desfechos distantes relacionados à morte ou à fama futura dos heróis, mas abrangia também a ordem adequada dos acontecimentos, incluindo atrasos, esperas e períodos de suspensão que frequentemente se mostravam tão decisivos quanto os próprios eventos que viriam depois, pois os gregos valorizavam intensamente a noção de sequência correta em praticamente todos os aspectos da vida coletiva, desde os rituais religiosos e as estações agrícolas, até os discursos pronunciados nas assembleias e os compromissos estabelecidos entre famílias, permitindo que as moiras fossem reconhecidas como guardiãs da progressão harmoniosa pela qual o tempo adquire inteligibilidade. Dessa maneira, o nascimento deixava de ser interpretado como um acontecimento puramente biológico para assumir uma dimensão existencial muito mais ampla, na qual cada recém-nascido ingressava simultaneamente em uma linhagem familiar, em uma comunidade específica e em uma narrativa cujo desenvolvimento dependeria tanto das escolhas individuais quanto das condições previamente estabelecidas pelas forças que presidiam a distribuição das porções humanas, tornando as moiras presenças paradoxalmente inquietantes e consoladoras, porque, embora anunciassem a existência inevitável dos limites, também sugeriam que nenhuma vida surgia ao acaso ou permanecia completamente abandonada ao caos imprevisível do mundo. Assim, enquanto o fogo crepitava discretamente no centro das casas gregas e as mães embalavam filhos ainda incapazes de compreender a vastidão dos caminhos que os aguardavam, as moiras continuavam sendo imaginadas à beira dos berços, não como mensageiras de desespero, mas como testemunhas silenciosas do instante em que o fio da existência começava a desenrolar-se, lembrando que todo nascimento contém simultaneamente promessa e vulnerabilidade, liberdade e condicionamento, esperança e finitude, reunindo no mesmo gesto a delicadeza do início e a certeza distante de que cada vida, independentemente de sua grandeza futura, caminharia um dia em direção ao cumprimento integral da medida que lhe for atribuída desde o primeiro sopro. Entre as muitas histórias nas quais as moiras surgem discretamente para revelar a natureza silenciosa do destino, poucas possuem a força simbólica encontrada no mito de Meleagro, pois nela o curso inteiro de uma vida extraordinária é associado não a armas lendárias, profecias inscritas nos céus ou batalhas travadas diante de multidões, mas a um simples pedaço de madeira repousando junto ao fogo doméstico, lembrando aos ouvintes gregos que aquilo que sustenta ou ameaça a existência humana nem sempre se manifesta através de acontecimentos grandiosos, podendo permanecer escondido dentro dos espaços mais familiares, enquanto aguarda pacientemente o momento em que a medida estabelecida desde o nascimento alcance sua inevitável conclusão. Segundo as antigas tradições preservadas pelos narradores, quando Meleagro ainda era um recém-nascido, protegido pelo calor do lar e pelos cuidados atentos de sua mãe Alteia, as moiras aproximaram-se para revelar uma condição singular que acompanharia toda a duração de sua existência, declarando que o menino viveria apenas enquanto o determinado tronco colocado próximo ao fogo permanecesse intacto e protegido das chamas, transformando aquele objeto comum em uma extensão invisível da própria vida da criança e estabelecendo uma relação profundamente inquietante entre o destino humano e a fragilidade das coisas aparentemente insignificantes que compartilham o cotidiano das famílias.
Movida pelo amor intenso que costuma acompanhar os primeiros dias da maternidade e aterrorizada pela possibilidade de perder o filho, antes mesmo que ele tivesse oportunidade de conhecer plenamente o mundo, Alteia retirou imediatamente o tronco das brasas e o escondeu em um lugar secreto dentro da casa, preservando-o como quem preserva o próprio coração do menino. E durante muitos anos, a antiga profecia pareceu permanecer adormecida entre as sombras dos aposentos familiares, enquanto Meleagro crescia em força, beleza e coragem, tornando-se gradualmente uma figura admirada por seus companheiros e destinada a ocupar posição de destaque entre os heróis celebrados pelas narrativas gregas. Foi justamente no auge dessa trajetória promissora que a célebre caçada ao javali de Calidão conduziu Meleagro ao centro de conflitos, cuja intensidade ultrapassaria os limites da simples disputa pela glória, pois aquilo que inicialmente se apresentava como uma demonstração coletiva de bravura transformou-se em motivo de ressentimentos familiares, rivalidades e desentendimentos capazes de corroer os vínculos mais antigos, revelando como os sentimentos humanos frequentemente atuavam como instrumentos através dos quais o destino encontrava caminhos para realizar-se sem recorrer necessariamente à intervenção direta das forças que haviam estabelecido suas condições muito tempo antes. Em algumas versões do mito, a tensão alcança seu ponto mais trágico quando Meleagro acaba provocando a morte dos próprios tios maternos durante a disputa relacionada aos despojos da caçada, lançando Alteia em um conflito devastador entre o amor dedicado ao filho e a dor causada pela perda dos irmãos, até que finalmente a intensidade do luto e da ira rompe as barreiras erguidas pela afeição materna e conduz a mulher ao esconderijo onde permanecia oculto o tronco preservado durante tantos anos, permitindo que ela o devolvesse deliberadamente ao fogo, cujas chamas passariam a consumir simultaneamente a madeira ressequida e a própria continuidade da vida que desde o nascimento lhe havia sido misteriosamente associada. A força dessa narrativa não reside apenas no desfecho doloroso que encerra a trajetória de Meleagro, mas, sobretudo, na maneira como demonstra que as moiras raramente precisam impor brutalmente os acontecimentos para assegurar o cumprimento daquilo que foi estabelecido, pois sua atuação costuma manifestar-se através das escolhas, paixões e fragilidades dos próprios mortais, permitindo que o amor conduza à proteção inicial do tronco, que o orgulho participe das disputas familiares e que o sofrimento transforme uma mãe dedicada em agente involuntária do destino que havia tentado evitar desde os primeiros dias da existência do filho. Ao construir essa delicada interação entre profecia e emoção humana, os gregos apresentavam uma concepção sofisticada do destino, segundo a qual a presença das moiras não anulava a responsabilidade individual, nem transformava os homens em simples marionetes incapazes de agir, mas delimitava condições dentro das quais o caráter encontrava espaço para revelar-se plenamente, fazendo com que a coragem, a impulsividade, a lealdade ou a incapacidade de moderar a própria dor participassem ativamente da formação dos desfechos, que posteriormente seriam reconhecidos como inevitáveis pelos sobreviventes encarregados de recordar os acontecimentos. Talvez seja precisamente essa combinação entre necessidade e humanidade que explique a permanência emocional da história de Meleagro ao longo dos séculos, pois mesmo aqueles que jamais acreditaram literalmente na existência de um tronco oculto ligado à duração da vida, podem reconhecer intuitivamente a verdade simbólica preservada pelo mito, percebendo que cada indivíduo carrega consigo condições frágeis cuja preservação
depende de circunstâncias muitas vezes invisíveis, e que o curso das existências costuma ser profundamente influenciado pelas mesmas emoções que tornam os vínculos humanos preciosos e dolorosos. Assim, enquanto o fogo consumia lentamente a madeira retirada do esconderijo por mãos dilaceradas pela tristeza, e a vida de Meleagro aproximava-se silenciosamente do fim anunciado ainda na infância, os antigos ouvintes eram convidados a contemplar uma das lições mais sutis associadas às moiras, compreendendo que o destino raramente se manifesta como força estranha imposta de fora para dentro, preferindo muitas vezes habitar o interior dos próprios afetos humanos, onde amor, ira, culpa e saudade entrelaçam-se ao fio da existência até completarem o desenho cuja forma definitiva somente se torna plenamente visível quando a medida finalmente alcança seu limite. Embora a maior parte das histórias relacionadas às moiras enfatize a firmeza com que elas preservavam os limites atribuídos a cada existência, os antigos narradores gregos também conservaram episódios mais delicados nos quais o destino parecia ceder ligeiramente diante do amor, da devoção ou da insistência dos próprios deuses, revelando que a estrutura do universo não era concebida como uma máquina absolutamente inflexível, mas como uma ordem capaz de admitir concessões cuidadosamente delimitadas, sem jamais abolir a condição fundamental da mortalidade. E foi precisamente dentro dessa estreita região, onde necessidade e compaixão se encontravam, que floresceu a comovente história de Admeto, Alceste e a tentativa extraordinária de modificar aquilo que havia sido estabelecido pelas silenciosas guardiãs do fio da vida. Admeto, rei respeitado e favorecido pela amizade do deus Apolo, aproximava-se do momento em que sua porção de existência deveria, naturalmente, alcançar o término designado pelas moiras. E embora tal perspectiva fosse aceita como inevitável para todos os mortais, o profundo afeto que Apolo nutria pelo soberano conduziu-o a buscar uma solução capaz de adiar aquele desfecho sem romper completamente a ordem que sustentava o cosmos, permitindo que algumas versões do mito descrevessem o deus utilizando sua astúcia para aproximar-se das próprias moiras e obter delas uma concessão extraordinária que modificaria não o fato da morte em si, mas a maneira específica pela qual ela se manifestaria naquele caso particular. A condição estabelecida pelas irmãs era simultaneamente simples e devastadora, pois Admeto poderia permanecer entre os vivos caso outra pessoa aceitasse voluntariamente morrer em seu lugar, preservando assim a integridade da medida total exigida pelo destino, ao mesmo tempo em que abria espaço para que o amor humano fosse submetido à prova mais severa imaginável, já que a continuidade de uma vida passaria a depender da disposição de alguém em renunciar conscientemente à própria existência em benefício daquele que desejava proteger, transformando uma questão metafísica sobre mortalidade em um drama profundamente doméstico e emocional que atingia diretamente os vínculos familiares mais íntimos. Quando chegou o momento de verificar quem estaria disposto a assumir tamanho sacrifício, nem os pais de Admeto, nem aqueles que dele haviam recebido favores, demonstraram coragem suficiente para ocupar o lugar reservado à morte, revelando uma das verdades mais desconfortáveis reconhecidas pelos gregos acerca da natureza humana, segundo a qual o afeto sincero frequentemente encontra limites quando confrontado pela perspectiva concreta da própria extinção. Até que Alceste, esposa do rei e companheira de sua vida cotidiana, decidiu oferecer-se espontaneamente para cumprir a condição imposta pelas moiras, convertendo o amor conjugal em uma força capaz de atravessar o limiar entre existência e ausência definitiva. A grandeza dessa decisão
reside justamente no fato de que Alceste não agia sob coerção nem desconhecia as consequências irreversíveis de sua escolha, mas aceitava conscientemente a perda da própria vida para preservar a continuidade daquela que compartilhara consigo o peso das responsabilidades do reino e as pequenas alegrias construídas dentro do espaço doméstico, fazendo com que o mito deixasse temporariamente de lado a grandiosidade das guerras heróicas, para concentrar-se na coragem silenciosa exigida pelos laços estabelecidos entre aqueles que dividem os mesmos aposentos, educam os mesmos filhos e envelhecem lado a lado sob o amparo incerto dos dias concedidos pelo destino. Entretanto, mesmo nesse contexto aparentemente excepcional, as moiras não surgem como figuras facilmente convencidas a abandonar completamente sua função primordial, pois, embora admitam a substituição proposta por Apolo, preservam intacta a verdade fundamental segundo a qual toda a vida humana permanece finita, e toda continuidade exige um custo correspondente, impedindo que a misericórdia seja confundida com a negação absoluta dos limites e demonstrando que até mesmo as concessões mais extraordinárias continuam subordinadas à necessidade de manter a proporção que sustenta o equilíbrio entre nascimento, duração e encerramento. Posteriormente, algumas versões ampliariam ainda mais a narrativa ao introduzir Héracles como agente de uma surpreendente restauração, permitindo que o herói enfrentasse a própria morte para devolver Alceste ao mundo dos vivos, e acrescentando ao relato elementos relacionados à força, à amizade e à capacidade de intervenção extraordinária característica das grandes figuras heróicas, sem que isso eliminasse o significado central da história, pois aquilo que permanece mais profundamente gravado na memória cultural não é a vitória espetacular obtida ao final, mas a imagem de uma mulher aceitando atravessar voluntariamente a escuridão em nome do amor que nutria pelo homem cuja vida havia sido poupada. Dessa maneira, o episódio de Admeto e Alceste oferecia aos ouvintes gregos uma reflexão particularmente refinada sobre a relação entre destino e liberdade, sugerindo que, embora os seres humanos não possuíssem autoridade para abolir completamente as fronteiras estabelecidas pelas moiras, ainda lhes era concedida a possibilidade de responder às circunstâncias com generosidade, covardia, lealdade ou egoísmo, convertendo a própria maneira de habitar a porção recebida em um elemento moral capaz de conferir dignidade às existências mais comuns. Assim, enquanto as moiras permaneciam fiéis ao dever de preservar a estrutura invisível que sustentava o curso do tempo, a história de Alceste recordava que a severidade do destino não excluía a presença do amor, da compaixão e do sacrifício voluntário, permitindo aos antigos reconhecer que, mesmo dentro dos limites mais rigorosos impostos à condição humana, ainda existiam espaços estreitos onde a ternura podia florescer e onde a coragem silenciosa dos afetos cotidianos adquiria uma beleza comparável àquela celebrada nos grandes feitos dos heróis imortalizados pela poesia. Se as histórias de Meleagro e Alceste revelavam como o destino podia atravessar silenciosamente os espaços domésticos, manifestando-se entre lareiras, quartos e promessas, feitas sob o abrigo dos laços familiares, os antigos poemas épicos transportavam a presença das moiras para um cenário completamente distinto, onde o choque das lanças, o brilho das armaduras e o clamor dos exércitos pareciam desafiar qualquer noção de fragilidade humana, embora, justamente nesses momentos de máxima grandiosidade, a tradição grega insistisse em recordar que nem mesmo os guerreiros mais admirados estavam livres da medida que lhes fora atribuída desde o nascimento.
Pois, diante das muralhas de Troia, a glória caminhava lado a lado com a mortalidade, e cada ato de coragem adquiria significado precisamente porque se desenvolvia sob a sombra inevitável do fim. Uma das expressões mais tocantes dessa consciência aparece na morte de Sarpedon, filho de Zeus e combatente aliado dos troianos, cuja aproximação do destino desperta no soberano do Olimpo um conflito raro entre o amor paternal e a responsabilidade de preservar a ordem que sustenta o universo, levando-o a contemplar a possibilidade de intervir diretamente para salvar aquele a quem tanto estimava, ainda que tal gesto ameaçasse comprometer o delicado equilíbrio que impedia os deuses de favorecer indiscriminadamente seus descendentes mortais sempre que a dor da perda se tornasse insuportável aos olhos divinos. A hesitação de Zeus diante do destino de Sarpedon constitui uma das passagens mais profundamente humanas de toda a tradição épica, porque mesmo investido de autoridade incomparável, ele experimenta aquilo que incontáveis pais e mães conheceram ao longo das gerações, ou seja, o desejo desesperado de proteger aqueles que amam contra sofrimentos que reconhecem como inevitáveis, sendo então advertido de que a exceção concedida ao próprio filho abriria caminho para uma sucessão interminável de privilégios capazes de dissolver a coerência do cosmos, razão pela qual o Deus escolhe não eliminar a dor, mas suportá-la, permitindo que a vida de Sarpedon alcance o término que lhe havia sido reservado. Nessa cena extraordinária, as moiras nem sempre aparecem fisicamente ao lado do campo de batalha, com seus símbolos habituais, mas sua presença é sentida através da firmeza silenciosa da medida que nem mesmo Zeus considera legítimo ultrapassar, sugerindo que a autoridade suprema não consiste na capacidade de alterar arbitrariamente todas as circunstâncias, mas na sabedoria de reconhecer os limites necessários para preservar o significado da existência mortal. Pois um mundo onde o amor divino pudesse cancelar continuamente as consequências da finitude acabaria esvaziando o valor do heroísmo, da memória e dos compromissos assumidos sob o risco real da perda definitiva. Entretanto, é na figura de Aquiles que a relação entre destino e escolha alcança uma de suas formulações mais refinadas dentro da imaginação grega, já que desde cedo o herói é confrontado com a possibilidade de seguir caminhos radicalmente diferentes, podendo permanecer distante da guerra e desfrutar uma vida longa, tranquila e praticamente anônima, ou aceitar a brevidade dos anos em troca da glória imortal conquistada nos campos de batalha, tornando-se símbolo da tensão permanente entre duração e intensidade que acompanha muitas das decisões mais significativas enfrentadas pelos seres humanos ao longo da própria existência. O aspecto mais notável dessa tradição reside no fato de que Aquiles não é arrastado inconscientemente para o cumprimento de seu destino, mas participa ativamente da configuração da própria trajetória ao optar pela fama que sobreviveria à sua morte precoce, revelando que as moiras delimitavam possibilidades sem eliminar completamente a liberdade individual, pois aquilo que estava em jogo não era a ausência absoluta de alternativas, mas a consciência de que cada escolha importante carrega renúncias irreversíveis e redefine os contornos do fio que cada pessoa recebeu ao ingressar no mundo dos vivos. A morte de Patroclo representa o momento decisivo através do qual Aquiles abandona qualquer hesitação remanescente e aceita plenamente a consequência implícita na busca pela vingança. Porque, embora compreenda perfeitamente que o retorno ao combate acelerará o cumprimento de sua própria medida, o herói considera impossível permanecer afastado enquanto o corpo do amigo permanece privado da honra que lhe é devida.
demonstrando que o destino não substitui o caráter, nem torna irrelevantes os afetos humanos, mas, frequentemente, encontra sua realização precisamente através das paixões, lealdades e dores que definem a singularidade de cada indivíduo. Dessa forma, os ouvintes gregos eram convidados a perceber que a grandeza heróica não consistia na ilusão de escapar à mortalidade, mas na capacidade de agir com lucidez dentro das condições limitadas oferecidas pela existência, reconhecendo que coragem, amizade e responsabilidade preservam seu valor justamente porque não podem ser adiadas indefinidamente, uma vez que cada oportunidade perdida, cada palavra não pronunciada e cada gesto de cuidado negligenciado aproximam-se silenciosamente do domínio irreversível de Atropos. Assim, entre os gritos dos guerreiros e o pó levantado pelas carruagens que atravessavam as planícies diante de Troia, as moiras permaneciam invisivelmente presentes, como guardiãs da proporção que conferia peso às ações humanas, lembrando que a beleza da juventude, a intensidade dos vínculos e a própria possibilidade da glória derivavam da consciência de que nenhuma vida se estende infinitamente, transformando cada ato de bravura em algo digno de lembrança, precisamente porque se realiza sob a certeza compartilhada de que todo fio, por mais luminoso que pareça aos olhos do mundo, caminhará inevitavelmente em direção ao momento em que sua medida finalmente se completará. Se os campos de batalha haviam demonstrado que nem mesmo os filhos favoritos dos deuses podiam escapar à medida reservada pelas moiras, as grandes tragédias gregas avançariam ainda mais ao formular uma pergunta que atravessou séculos de reflexão religiosa e filosófica. Quem, afinal, governava o próprio destino? Pois se Zeus era celebrado como soberano do céu e senhor dos homens, como compreender a existência de forças tão antigas e silenciosas que pareciam delimitar até mesmo o alcance de sua autoridade, conduzindo poetas, sacerdotes e pensadores a imaginarem um universo no qual o poder absoluto talvez não residisse na capacidade de agir sem restrições, mas na aceitação consciente das fronteiras necessárias para preservar a ordem do cosmos. Uma das expressões mais ousadas dessa questão encontra-se na tragédia Prometeu Acorrentado, atribuída a Ésquilo, onde o titã condenado por ter favorecido a humanidade fala sobre a necessidade e menciona as moiras como poderes cuja profundidade ultrapassa as vontades individuais dos próprios deuses, sugerindo que determinadas sequências já pertencem à estrutura íntima da realidade e que nem mesmo Zeus pode simplesmente anulá-las quando elas se tornam inconvenientes aos seus desejos imediatos, oferecendo aos ouvintes uma imagem extraordinariamente complexa do universo grego, no qual soberania e limite coexistem em permanente tensão, sem que uma dimensão elimine completamente a outra. A força dessa concepção reside justamente no fato de que Zeus não é retratado como uma figura impotente ou destituída de majestade diante das moiras, mas como um governante inserido dentro de uma ordem mais ampla, cuja preservação exige autocontrole e respeito pelas proporções estabelecidas desde tempos imemoriais, permitindo que a verdadeira grandeza divina se manifeste não através do exercício arbitrário da força, mas mediante a capacidade de reconhecer que até mesmo a autoridade mais elevada participa de uma realidade estruturada segundo princípios que antecedem interesses momentâneos e garantem estabilidade ao funcionamento do universo. Essa ideia encontrava eco em determinadas práticas religiosas que conferiam a Zeus o título de Moiragetes,
expressão que pode ser compreendida como guia ou líder das moiras, sugerindo uma relação de proximidade e cooperação entre o soberano olímpico e as guardiãs do destino, sem necessariamente transformá-lo em simples executor de suas decisões, nem reduzi-las à condição de servas destituídas de autonomia, pois a religiosidade grega frequentemente preferia preservar a riqueza das ambiguidades em vez de convertê-las em sistemas rígidos, permitindo que diferentes interpretações coexistissem enquanto iluminavam aspectos diversos da mesma experiência espiritual. Em santuários como os de Olímpia e Delfos, onde peregrinos buscavam orientação para questões relacionadas à guerra, a fertilidade, as alianças políticas e as inquietações pessoais, a associação entre Zeus e as moiras sugeria que o destino não deveria ser entendido como manifestação caótica de forças cegas, mas como componente integrante de um universo ordenado, no qual até mesmo as revelações proféticas precisavam ser interpretadas à luz da prudência e do reconhecimento dos próprios limites humanos, razão pela qual os oráculos raramente ofereciam promessas absolutas de segurança, preferindo transmitir advertências que exigiam discernimento daqueles que as recebiam. A convivência entre essas diferentes perspectivas demonstra uma característica profundamente sofisticada do pensamento grego, pois ao invés de exigir respostas definitivas para questões relacionadas ao livre-arbítrio e à necessidade, os antigos aceitavam a possibilidade de que a realidade comportasse níveis distintos de verdade, capazes de coexistir sem anular-se mutuamente, permitindo que Zeus fosse simultaneamente honrado como governante supremo do cosmos e reconhecido como participante de uma ordem cuja estabilidade dependia da atuação silenciosa das moiras, responsáveis por assegurar que nenhuma existência, por mais poderosa que fosse, escapasse completamente à lógica da medida. Para os ouvintes das tragédias apresentadas nos teatros de Atenas, essa compreensão oferecia uma fonte particular de consolo e responsabilidade, porque sugeria que a própria experiência humana, marcada pela impossibilidade de controlar todos os acontecimentos, não constituía sinal de abandono ou desordem absoluta, mas refletia a condição compartilhada por todas as criaturas inseridas em um universo onde liberdade e limite precisavam coexistir para que a ação moral conservasse seu significado e para que as escolhas individuais pudessem ser avaliadas à luz de circunstâncias reais e não de fantasias sobre um poder ilimitado e inexistente, até mesmo entre os imortais. Assim, enquanto o vento atravessava as colunas dos templos dedicados aos deuses e os sacerdotes elevavam orações em nome das cidades que buscavam prosperidade e proteção, permanecia viva a percepção de que a verdadeira sabedoria não consistia em sonhar com uma existência completamente livre das restrições impostas pelo tempo, pela perda e pela finitude, mas em aprender a habitar dignamente a porção recebida, reconhecendo que até mesmo Zeus encontrava a grandeza não na negação dos limites, mas na disposição de agir com justiça dentro deles. Dessa maneira, as moiras surgiam menos como adversárias dos deuses e mais como expressão da própria estrutura que tornava possível a continuidade do cosmos, lembrando aos mortais que a medida não deveria ser confundida com punição, e que a finitude, longe de representar um defeito da criação, constituía elemento indispensável para a existência da responsabilidade, da renovação e da memória. Pois apenas em um mundo onde os dias são contados, a coragem preserva sua urgência, o amor sua delicadeza e a própria vida sua capacidade de ser contemplada como um dom precioso, cuja intensidade deriva, em grande parte,
da certeza silenciosa de que nenhum fio permanece eternamente nas mãos do tempo. Embora as moiras raramente ocupassem o centro das celebrações exuberantes dedicadas a divindades associadas ao vinho, à guerra ou ao amor, sua presença permanecia discretamente inscrita na paisagem religiosa do mundo grego através de altares modestos, referências cultuais e invocações preservadas em hinos que revelavam a profunda reverência despertada por aquelas responsáveis pela distribuição das porções da vida, pois os antigos reconheciam que certas forças exigiam menos entusiasmo festivo e mais respeito silencioso, especialmente quando estavam relacionadas aos limites inevitáveis que acompanhavam todos os seres humanos, desde o nascimento até o último suspiro, razão pela qual as moiras eram frequentemente honradas com uma solenidade compatível com a natureza serena e inflexível de suas atribuições. Vestígios arqueológicos e testemunhos literários indicam que diferentes regiões da Grécia preservaram formas específicas de devoção dirigidas às três irmãs, incluindo associações cultuais encontradas em lugares como Corinto, Esparta, Tebas e Olímpia, onde a proximidade entre Zeus Moiragetes e as moiras sugeria que a distribuição do destino deveria ser compreendida como parte integrante da ordem cósmica supervisionada pelos deuses, enquanto em Delfos, cidade marcada pela presença constante da profecia e pela busca humana por orientações sobre o futuro, a relação entre oráculos e destino parecia especialmente significativa, já que ouvir as palavras pronunciadas pela sacerdotisa significava aproximar-se dos contornos daquilo que ainda não havia acontecido, sem, contudo, adquirir poder suficiente para alterar completamente o curso estabelecido pela necessidade. Entre as expressões mais evocativas desta religiosidade, encontra-se o hino órfico, dedicado às moiras, cuja atmosfera se distancia da clareza cívica associada aos grandes santuários públicos, para conduzir a imaginação em direção a espaços mais antigos e misteriosos. Pois, nesse contexto, as irmãs voltam a aparecer como filhas da noite, habitando regiões escondidas, próximas a cavernas, fontes e domínios afastados da agitação cotidiana das cidades, sugerindo que o destino pertence simultaneamente ao mundo ordenado das instituições humanas e às profundezas silenciosas, onde a razão encontra seus próprios limites, diante dos aspectos mais insondáveis da existência. As imagens evocadas pela tradição órfica possuem uma delicadeza particular, porque apresentam as moiras não como entidades movidas por crueldade arbitrária, mas como presenças cuja visão alcança aquilo que permanece oculto aos olhos mortais, sendo convidadas através da oração e do incenso a aproximarem-se com benevolência e a suavizarem tanto quanto possível os sofrimentos associados à condição humana, revelando que os antigos não buscavam necessariamente abolir o destino por meio da prática religiosa, mas desejavam estabelecer uma relação respeitosa com as forças responsáveis por conduzir os fios da existência através das regiões mais difíceis do tempo. Essa disposição para rezar, mesmo diante daquilo que não podia ser completamente transformado, revela uma das facetas mais refinadas da espiritualidade grega, pois demonstra que a religião nem sempre foi concebida como um instrumento destinado a eliminar a vulnerabilidade humana, mas frequentemente como um caminho para suportá-la com maior lucidez e serenidade, permitindo que as pessoas expressassem seus medos, esperanças e pedidos de proteção, sem negar a realidade fundamental da finitude,
reconhecendo que viver sob a medida atribuída pelas moiras não significava resignação passiva, mas participação consciente em uma ordem mais ampla, cuja totalidade escapava à compreensão imediata dos indivíduos. Talvez por isso, as irmãs tenham permanecido relativamente afastadas dos excessos emocionais associados a outras figuras míticas, uma vez que sua autoridade derivava precisamente da compostura com que executavam funções indispensáveis ao equilíbrio do universo, tornando-as companheiras silenciosas dos momentos de transição mais significativos da vida humana, incluindo nascimentos, casamentos, despedidas e cerimônias funerárias, durante os quais a comunidade reconhecia que o fio individual jamais existia isoladamente, sendo continuamente entrelaçado aos destinos daqueles que compartilhavam os mesmos lares, cidades e tradições transmitidas através das gerações. Assim, enquanto a fumaça do incenso elevava-se lentamente nos templos e os hinos eram entoados por vozes que buscavam conciliar reverência e esperança diante das incertezas do futuro, as moiras continuavam sendo imaginadas como guardiãs de uma sabedoria silenciosa, que não prometia imunidade contra a perda, nem garantia a realização de todos os desejos humanos, mas oferecia algo talvez ainda mais precioso, ou seja, a possibilidade de reconhecer que mesmo a existência limitada possui coerência, dignidade e lugar dentro de uma ordem cuja beleza discreta se manifesta justamente na continuidade dos ciclos, que permitem ao nascimento suceder à morte, e à memória preservar aquilo que o tempo inevitavelmente transforma. Entre os aspectos mais profundos e frequentemente negligenciados da tradição associada às moiras, encontra-se a maneira pela qual os gregos recorreram às atividades desempenhadas cotidianamente pelas mulheres para construir uma linguagem capaz de explicar os próprios fundamentos da existência, pois fiar, tecer, medir e concluir não eram tarefas secundárias dentro da organização doméstica, mas ações indispensáveis à continuidade do lar, à proteção dos corpos contra as intempéries e à preservação da dignidade familiar, permitindo que o trabalho silencioso realizado em aposentos afastados dos campos de batalha se transformasse em metáfora privilegiada para descrever a organização invisível do tempo humano. A produção dos tecidos exigia conhecimento técnico, disciplina, memória dos gestos aprendidos ao longo das gerações e uma paciência que raramente recebia o mesmo reconhecimento concedido aos feitos heróicos celebrados pela poesia épica. Contudo, os gregos perceberam que a capacidade de transformar fibras dispersas em superfícies ordenadas guardava notável semelhança com aquilo que experimentavam ao observar a passagem dos anos, durante os quais acontecimentos aparentemente desconexos adquiriam gradualmente forma e coerência, até comporem a narrativa singular de uma vida inteira, sugerindo que o próprio universo poderia ser compreendido como uma vasta tapeçaria sustentada por princípios semelhantes aos presentes no trabalho doméstico. Por essa razão, quando Cloto iniciava o fio, Láquesis determinava sua medida, e Atropos conduzia o processo ao encerramento inevitável. Elas não apareciam simplesmente como figuras femininas encarregadas de funções arbitrárias, mas como expressões ampliadas de competências culturalmente associadas ao cuidado com a continuidade, ao acompanhamento dos ciclos e à administração daquilo que precisava atravessar o tempo sem perder sua integridade, revelando que o conhecimento incorporado pelas mulheres, através da repetição cotidiana de suas tarefas, oferecia aos gregos um modelo concreto para refletir sobre questões filosóficas relacionadas à origem, duração
e término da existência humana. Essa associação torna-se ainda mais significativa quando recordamos que os tecidos produzidos dentro das casas não serviam apenas a propósitos utilitários, pois acompanhavam indivíduos desde os primeiros momentos após o nascimento até os rituais funerários que marcavam sua despedida definitiva, participando de celebrações matrimoniais, distinguindo posições sociais e preservando o calor necessário à sobrevivência durante os períodos mais difíceis do ano, de modo que a arte de fiar e tecer mantinha íntima relação com todas as etapas decisivas da experiência humana, reforçando a adequação simbólica das moiras como representantes das forças responsáveis por conduzir o fio invisível que atravessa a totalidade da vida. Longe de reduzir as mulheres à condição de auxiliares passivas das narrativas protagonizadas pelos heróis masculinos, essa tradição sugere o reconhecimento implícito de que a preservação da ordem dependia igualmente de formas de inteligência menos espetaculares, porém absolutamente essenciais para o funcionamento da sociedade, incluindo a capacidade de sustentar vínculos familiares, transmitir saberes práticos, administrar recursos limitados e oferecer estabilidade aos espaços onde crianças cresciam e idosos encerravam suas jornadas, permitindo que o destino assumisse feições femininas precisamente porque as mulheres eram vistas como guardiãs privilegiadas da continuidade que tornava possível a renovação constante das gerações. Ao contemplarem as moiras através dessa perspectiva, os gregos pareciam afirmar que a realidade não era estruturada exclusivamente por atos grandiosos realizados sob o olhar público, mas também por gestos discretos repetidos diariamente em ambientes domésticos onde o tempo podia ser sentido de maneira mais concreta, através do crescimento dos filhos, da deterioração gradual dos objetos familiares e da sucessão das estações agrícolas, que exigiam preparação cuidadosa para garantir a subsistência coletiva, transformando o espaço da casa em uma espécie de espelho reduzido da própria ordem cósmica. Existe, portanto, uma delicada reverência inscrita na escolha de representar o destino através de mulheres que trabalham com fios e instrumentos simples, pois tal decisão sugere que aquilo que sustenta o universo talvez não resida apenas na força avassaladora dos trovões ou na violência das guerras cantadas pelos poetas, mas também na persistência tranquila daqueles que dedicam suas vidas à manutenção dos ritmos que permitem ao mundo continuar existindo, apesar das perdas inevitáveis que acompanham todas as gerações, recordando que a grandeza pode manifestar-se tanto na conquista quanto no cuidado silencioso que preserva aquilo que merece atravessar o tempo. Assim, ao imaginar as moiras inclinadas sobre seus instrumentos, enquanto conduzem com serenidade o início, a medida e o término das existências humanas, a tradição grega oferece uma homenagem discreta às inúmeras mulheres cujos trabalhos cotidianos permaneceram muitas vezes ausentes dos grandes relatos heróicos, mas cuja experiência concreta forneceu à cultura antiga um dos símbolos mais poderosos já criados para expressar a complexa relação entre mortalidade, continuidade e sentido, permitindo que a própria filosofia vestisse roupas feitas de lã e aprendesse a falar através da linguagem paciente das mãos que fiavam a luz vacilante das antigas casas mediterrâneas. À medida que o mundo grego se transformava sob a influência de novos impérios, novas filosofias e novas formas de religiosidade, as moiras não desapareceram das paisagens imaginativas do Mediterrâneo, mas adaptaram-se silenciosamente aos contextos que surgiam ao seu redor, sendo identificadas pelos romanos com as parcas e recebendo os nomes de Nona, Décima e Morta, preservando, contudo, a mesma estrutura essencial que as havia tornado tão significativas desde os tempos mais antigos,
pois continuavam responsáveis por iniciar, medir e concluir o percurso das existências humanas, demonstrando que certas intuições relacionadas à fragilidade da vida permanecem reconhecíveis mesmo quando atravessam fronteiras linguísticas e culturais profundamente distintas. Os romanos enfatizaram de maneira particular a ligação dessas figuras com o nascimento e com os estágios sucessivos do desenvolvimento humano, permitindo que nona fosse associada aos últimos meses da gestação, que décima supervisionasse a distribuição da medida destinada a cada indivíduo e que morta permanecesse vinculada ao encerramento inevitável de todas as jornadas terrenas. Porém, apesar dessas adaptações terminológicas e rituais, a essência da antiga sabedoria grega continuava intacta, pois a existência seguia sendo compreendida como um percurso delimitado por fronteiras que nenhum poder político, militar ou econômico seria capaz de abolir definitivamente. Tal permanência explica por que artistas, poetas e filósofos de períodos posteriores continuaram recorrendo às imagens das mulheres que fiavam, mediam e cortavam fios invisíveis, utilizando-as para refletir sobre problemas tão diversos quanto a responsabilidade moral, a passagem do tempo, a relação entre liberdade e necessidade, ou a maneira pela qual o caráter humano se revela diante das circunstâncias que não escolheu, demonstrando que as moiras sobreviveram não porque oferecessem respostas simples para as inquietações da existência, mas porque forneciam uma linguagem simbólica extraordinariamente rica para pensar a complexidade das condições dentro das quais todos os seres humanos inevitavelmente vivem. Existe também uma delicada dimensão consoladora na persistência dessas figuras através dos séculos, porque, embora as moiras jamais prometessem imunidade contra a dor, a separação ou a morte, elas sugeriam que a experiência humana não se desenrolava como uma sequência completamente caótica de acontecimentos desprovidos de significado, permitindo que o nascimento, a maturidade, o envelhecimento e a despedida fossem percebidos como momentos integrantes de uma ordem mais ampla, cuja totalidade talvez escapasse à compreensão imediata dos mortais, mas cuja existência oferecia uma alternativa à ideia de que tudo aquilo que amamos estaria condenado ao absurdo ou ao esquecimento absoluto. A própria finitude, frequentemente percebida apenas como fonte de angústia, adquiria dentro dessa perspectiva uma função paradoxalmente criadora, pois era precisamente o fato de as vidas possuírem duração limitada que tornava valiosas as amizades cultivadas com dedicação, as palavras pronunciadas no momento oportuno, os reencontros aguardados com paciência e os gestos de ternura oferecidos àqueles cuja presença não poderia ser garantida indefinidamente, permitindo aos gregos reconhecer que a transitoriedade não diminuía a beleza das experiências humanas, mas, frequentemente, constituía a condição indispensável para que essa beleza pudesse ser plenamente apreciada. Ao contemplarem o trabalho incessante de Cloto, Láquesis e Atropos, os antigos pareciam afirmar que viver não significava conquistar controle absoluto sobre todas as circunstâncias, mas aprender gradualmente a habitar com dignidade a porção recebida, exercendo escolhas significativas dentro dos limites impostos pela herança, pelo acaso, pelas responsabilidades assumidas e pelo próprio envelhecimento do corpo, de modo que a verdadeira nobreza não residiria na recusa obstinada da condição mortal, mas na capacidade de atravessar o tempo com lucidez suficiente para reconhecer tanto a fragilidade quanto a preciosidade das experiências que compõem o tecido singular de cada existência. Talvez seja por isso que as moiras continuem despertando fascínio,
mesmo entre leitores separados dos antigos gregos por milhares de anos de transformações culturais, porque, embora já não compartilhemos integralmente as mesmas crenças religiosas, permanecemos confrontados pelas mesmas perguntas relacionadas à perda, à responsabilidade, ao amor e ao significado das escolhas realizadas sob circunstâncias imperfeitas, reconhecendo intuitivamente que todos recebemos condições iniciais que não escolhemos e que cada decisão importante fecha silenciosamente determinadas possibilidades enquanto abre outras, fazendo com que o antigo simbolismo do fio continue oferecendo imagens surpreendentemente adequadas para descrever aquilo que significa existir como ser humano. Assim, quando imaginamos as 3 irmãs trabalhando em silêncio para conduzir o início, a medida e o término das vidas que lhes foram confiadas, talvez não estejamos apenas revisitando uma antiga narrativa mitológica preservada pelos séculos, mas participando de uma tradição contemplativa que convida cada geração a refletir sobre a forma como utiliza o tempo recebido, sobre a qualidade dos vínculos que escolhe cultivar e sobre a coragem necessária para aceitar que, precisamente porque os fios são finitos, tornam-se capazes de formar tapeçarias dignas de memória, encerrando-se a história das Moiras não como uma meditação sobre o desespero, mas como um convite sereno para reconhecer a extraordinária beleza contida na própria limitação que define a condição humana.